Olá, queridos estudantes, professor Sandro Massarani, vamos nesta aula falar sobre o processo de independência do Brasil. Temos aqui a famosa pintura do Pedro Américo, Independência ou Morte. Essa pintura é muito famosa, tem problemas factuais, foi feita décadas depois do 7 de setembro, temos roupas aí que não existiam na época, o clima não estava assim, estava chovendo muito, Pedro I provavelmente em um burrico ou uma mula, enfim, mas toda a nação embeleza o seu processo de independência, a construção de heróis, de mitos, etc. Mas vamos analisar então aqui como que a independência ela foi mais que o 7 de setembro. Primeiramente, o processo de independência do Brasil tem muito a ver com a vinda do Dom João VI para cá. A corte portuguesa vindo para o Rio de Janeiro, a chamada interiorização da metrópole. Dom João vai estabelecer toda uma estrutura político-administrativa que vai propiciar a independência. Então nós vamos ter aí, principalmente, a abertura dos portos às nações amigas, acabando com o pacto colonial, e vamos ter também a elevação do Brasil à categoria de reino. O Brasil não vai ser mais uma colônia. Além da criação de vários estabelecimentos, várias estruturas, o Banco do Brasil, importantíssimo, a Casa da Moeda, que vão moldando um avanço político-administrativo que vai propiciar essa independência. O Brasil fica bem, entre aspas, maduro para o processo de independência. Bem, em 1820 nós temos a Revolução do Porto, que exige o retorno de Dom João, mas sob uma Constituição. E aí deputados de todo o Império Português, inclusive deputados brasileiros, vão para Portugal decidir essas questões políticas. Isso tem muita influência na independência do Brasil. Por quê? O Brasil, pessoal, os deputados brasileiros em si, eles não queriam, primeiramente, a independência, mas queriam uma Constituição própria para o Brasil. Por quê? Porque havia um medo de um tipo de recolonização de Portugal. Não que, acredito eu, fosse haver uma recolonização oficial, o Brasil volta a ser colônia, não. Mas na prática isso poderia, de repente, acontecer. O Brasil fica bem subordinado a Portugal. Então os deputados brasileiros vão querer uma Constituição própria e Portugal não aceita. Então, bem satisfeito, o grande destaque para o José Bonifácio de Andrade e Silva, que vai ser o grande arquiteto da independência do Brasil, é um geólogo famosíssimo, famoso mundialmente, e é um político crucial no Brasil. Esses deputados passam a defender a independência e vão fazer um acordo com o Pedro, que depois viria a se tornar o Pedro I. O Pedro apoiaria a independência do Brasil, em troca se tornaria imperador. E também o Pedro aceitaria uma Constituição liberal. Então o acordo foi meio esse. O Pedro se torna imperador, em troca apoia a independência e depois assina e aprova uma Constituição em moldes liberais, mais iluministas, etc. A gente vai ver que no futuro não foi bem isso que aconteceu. Lembrando, Pedro tinha ficado aqui no Brasil, Dom João voltou, mas de forma inteligente, estratégica, tinha deixado o filho dele aqui. Já no início de agosto de 1822, temos aí o Manifesto aos Povos do Brasil, lançado pelo Gonçalves Ledo, e o José Bonifácio lança o Manifesto às Nações Amigas, já então a engrenagem já acelerada para o processo de independência. Portugal não fica satisfeito e exige o retorno do Pedro. Aí temos o famoso conhecido Dia do Fico, onde o Pedro resolve ficar aqui e lutar pela independência do Brasil. Voltando de uma viagem em São Paulo, aquelas condições meio conturbadas que nós comentamos no início, o Pedro recebe a notícia de que Portugal está mandando tropas para o Brasil, inclusive para forçar o seu retorno. E aí ele resolve, então, iniciar oficialmente, participar de uma forma bem direta do processo de independência. E aí nós temos o 7 de setembro. É importante, vai ser reconhecido depois como uma data-chave, mas bem um pouco depois, mas a gente está vendo que pertence a um contexto maior. A história, geralmente, a gente tem que entender sempre bem o contexto. A independência do Brasil não foi pacífica. Bahia e Pará, por exemplo, resistiram bem, só vão reconhecer a independência alguns anos depois. Tivemos alguns conflitos, mas não teve participação popular. O Brasil usou muitos mercenários ingleses,
né, teve o apoio do Melite, que já estava com interesse na independência, e o Dom Pedro acabou se configurando como imperador. Ah, e aí o Pedro I como imperador, a gente começa a ver os desdobramentos dessa independência, e o primeiro reinado foi muito conturbado. É o que nós vamos ver na próxima aula. Então o processo de independência, de certa forma, ele já vem com... A independência do Brasil foi então de cima para baixo. Né? Veio a partir do Dom João, a partir dos deputados e a partir, né, então, né, do filho do rei de Portugal. Né? Não foi então um processo que a gente chama vindo de classes populares para cima. E o primeiro reinado bem conturbado a gente vai ver nessa próxima aula. Espero que tenham entendido, bons estudos e até a próxima.